Olá, olá a todos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Este quem vos fala é o Lucas Barreto Dias, professor de Filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE. E hoje eu vim aqui falar com vocês sobre Gottlob Frege, um dos principais autores da filosofia da linguagem contemporânea, ou talvez a gente possa dizer um daqueles autores que propicia essa virada da filosofia contemporânea em direção às questões da linguagem. O Frege era motivado sobretudo por uma relação que havia entre filosofia e linguagem, entre filosofia e matemática, e, a partir disso, perceber que faria sentido pensar para a filosofia uma certa linguagem que também pudesse se aproximar de uma exatidão, tal como a matemática também tenta se aproximar. Frege era motivado sobretudo por tentar compreender como poder realizar um pensamento filosófico que não trouxesse tantos problemas de interpretação, tantos problemas vinculados à incompreensão. Peguemos, por exemplo, um exemplo clássico que todos nós brasileiros conhecemos muito bem: a palavra manga. Quando a gente utiliza esse nome manga, a gente pode primeiramente lembrar da fruta manga. Ou então, você pode lembrar de imediato da manga da camisa. Perceba, a gente está utilizando o mesmo nome, a mesma palavra, para se referir a dois objetos distintos. E em algumas situações a gente pode acabar criando frases que vão ou soar engraçadas, ou então que podem gerar algum tipo de incompreensão se a pessoa não lembrar que a palavra manga pode se relacionar tanto a uma fruta quanto a essa parte aqui do nosso vestuário. Mas veja, qual o problema disso? O problema disso não é apenas uma pequena incompreensão que pode ocorrer no nosso dia a dia. O problema disso é que determinada questão pode aparecer em textos científicos, em questões talvez que sejam mais importantes do ponto de vista da busca pela verdade, como normalmente a filosofia, a matemática, a física, as ciências como um todo buscam alcançar. Ainda sobre o tema manga, a gente pode ainda lembrar de uma outra brincadeira. Imaginem, por exemplo, que vocês utilizam o verbo mangar. Não sei se todo mundo aqui conhece, mas, bem, aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, é muito normal a gente utilizar o termo mangar como um sinônimo para zombar, brincar com o outro, ou, como dizem em outros estados, um tirar onda, zoar. Ou ainda aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, é muito comum a gente utilizar também o frescar com essa significação. E se você, por exemplo, for um amante da cultura nipônica e gostar, por exemplo, de ler mangá, que é aqueles quadrinhos japoneses, que a gente lê de trás para frente, a gente lê numa ordem consideradas por nós ocidentais invertidas, você vai perceber que, embora eles tenham uma escrita diferente, na linguagem falada eles podem soar muito parecido. Inclusive, imagine que você vá falar sobre mangá junto a pessoas que nunca ouviram falar desses tipos de quadrinho. Ora, é muito possível que a pessoa não te entenda e ainda, não apenas não te entenda, mas pense erradamente que você talvez esteja querendo bangar dela, tirar onda dela, zoar dela. Isso pode levar não apenas a incompreensões, mas a confusões, E isso, do ponto de vista do cotidiano, já é problemático. Imagine quando falamos em questões científicas. Pois bem, isso a gente pode chamar de problema da polissemia, os múltiplos sentidos que às vezes uma mesma palavra ou palavras ligeiramente parecidas possuem e que podem gerar esta confusão. Sobre isso, Frege se deteve e no seu artigo sobre o sentido da referência, ele começa a falar sobre. Vejamos aqui, por exemplo, Frege, ele pega um exemplo clássico, o exemplo da palavra Vênus. Quando a gente fala Vênus, a gente pode pensar de diversas formas ao que se trata. Você pode, por exemplo, pensar inicialmente no planeta Vênus. Ou então
você, amante da cultura romana, amante de mitologia antiga, pode pensar na deusa Vênus, a representação romana de Afrodite. Ora, o mesmo nome está indicando dois objetos diferentes. Ele possui duas referências distintas. Isso pode levar a uma incompreensão. Mas além disso, a gente também tem, às vezes, nomes distintos para se referir à mesma coisa. Por exemplo, se eu quero falar também de Vênus enquanto planeta, eu posso utilizar o termo estrela da tarde. Ora, nas culturas antigas, as pessoas identificavam aquele pontozinho brilhante no céu, que, enfim, acabava se iluminando bastante no crepúsculo, como uma estrela, né? Enfim, não se sabia muito bem essa distinção entre planetas e estrelas na cultura antiga, mas desde os babilônios, eles já se referiam a Vênus como a estrela da tarde. Inclusive, isso fez com que nós chamássemos de estrela vespertina, pensando que vespertina, né, vem de vespertinus do latim, que significa que é aquilo próprio da tarde. Curiosamente, vespertino vem da palavra vesper, e vesper que significa em latim Vênus. Então a gente quase que deu uma volta aqui para falar a mesma coisa. Então, a gente agora tem não apenas o termo Vênus para se referir ao planeta, mas temos também o termo estrela da tarde ou estrela vespertina. E isso talvez já nos leve a mais um problema, porque embora Vênus e estrela da tarde se refiram à mesma coisa, se refiram ao mesmo objeto, eles possuem sentidos distintos. Vênus me indica inicialmente o planeta, e se você não conhecer muito bem essa questão etimológica, histórica, isso se perde um pouco. Mas se você utiliza estrela da tarde, você já está resgatando aqui um sentido mais particular. Você traz uma informação diferente sobre o mesmo objeto. A referência é a mesma, mas o sentido é distinto. Ora, Frege ainda nos diz: Vênus também pode ser chamado de estrela da manhã, e durante muito tempo foi chamado de estrela da manhã na antiguidade. Em algumas culturas, inclusive, eles pensavam que eram duas estrelas distintas, né? A estrela da manhã e a estrela da tarde. Só lá na Grécia clássica que eles já vão começar a perceber que se trata do mesmo objeto. Mas, quando você utiliza o termo estrela da manhã ou estrela d'alva, você acaba se referindo a um sentido mais particular, que é o fato de que Vênus ele também se torna muito brilhante no crepúsculo, né? E também, nesse caso, na alvorada, né? Não apenas no crepúsculo, mas também na alvorada. E isso faz também com que Vênus seja chamado de estrela do pastor, porque o pastor que acorda cedo para pastorear o seu rebanho também já dá de cara com Vênus, né, no céu. O mais curioso disso, e aqui Frege não conhece talvez isso, mas é curioso a gente ainda brincar com uma coisa. Aqueles aqui que assistem ou jogam RPG, jogos de videogame, talvez não reconheça o termo estrela da manhã, né, do jeito que está escrito aí em português. Mas se a gente utilizar o nome em inglês, a gente vai ver uma referência explícita a esse outro material que vocês estão vendo aí, a Morning Star. Isto é, se você reparar no significado da palavra, morning de manhã e star de estrela. Ora, eu posso utilizar o termo estrela da manhã não apenas para significar o planeta Vênus, mas eu posso me referir a esta arma medieval, que os colegas aqui, ouvintes, alunos e amigos que conhecem RPG certamente já viram, provavelmente com a nomenclatura em inglês. Ora, mais uma vez a gente tem um problema aqui da polissemia. A gente tem agora, de novo, dois termos, né? No caso da estrela da tarde e estrela da manhã, se referindo ao planeta, só que o estrela da manhã ele também se refere a uma outra referência, né? Ele tem uma outra referência no sentido de também poder ser utilizado para outro objeto. Mas, no final das contas, para que falar sobre isso? O que isso nos traz? Qual a importância disso?
Bem, eu não vou aqui apresentar para vocês a resposta do Frege no sentido de como é que ele tenta, em efetivo, resolver isso, que vai em torno da busca por uma linguagem mais formal e que tente fugir desses nossos problemas da linguagem natural. Veja, na linguagem natural, nós nos equivocamos muitas vezes, nós compreendemos outras pessoas errado, e isso na ciência deveria ser diminuído, né? A gente deveria tentar resolver isso do ponto científico. E, bem, aqui não se trata da gente entender a resposta, mas entender o problema, né? Fazer aqui meio que um diagnóstico do problema segundo o Frege. E bem, o Frege então vai dizer que o sentido e a referência, eles não são subjetivos. Eles possuem, na verdade, algo em compartilhado, eles possuem algo de objetivo. O que é isso então? O sentido é aquele significado que nós compreendemos e que não é algo simplesmente que eu compreendo sozinho. Quando eu falo do sentido do termo estrela da manhã, vocês também compreendem. Não é algo meramente meu, subjetivo, é algo compartilhado entre os indivíduos. Poderíamos, inclusive, dizer intersubjetivo. E a referência também é objetiva. É aquele objeto que está ali fora e ao qual nós estamos nos relacionando. É aquilo sobre o qual a gente está conversando. Não é algo também que está simplesmente na minha cabeça. Não é algo subjetivo, é algo objetivo. No entanto, nós possuímos algo que foge do sentido e da referência, que é o que Frege chama de representação, que essa sim vai ser subjetiva. É aquela imagem que é formada na nossa mente. É como se, por exemplo, nós estivéssemos aqui conversando sobre a deusa Vênus. E bem, eu colocasse aqui para vocês aquela pintura do Botticelli, que eu dei aquela recortadazinha ali, né? Então, a gente olha para aquela pintura. A pintura, ela é a referência. O modo pelo qual nós a interpretamos e conversamos sobre o sentido dela é o seu sentido, né? É o seu significado. E a referência é aquilo que está aqui, aquela imagem que se forma na minha mente e a qual só eu tenho acesso. Eu posso tentar conversar com vocês sobre o significado dela, mas eu não tenho como mostrar para vocês o que está aqui impregnado na minha mente. A gente pode conversar sobre como eu interpreto algo e sobre aquilo que vocês podem também ver. No entanto, a referência ela é completamente subjetiva. É por isso que, para Frege, um objeto ele possui um sentido e uma referência objetiva, mas ele também possui uma representação subjetiva. É importante para que a gente possa entender essa relação entre linguagem e pensamento. Para Frege, isso está ali no círculo filosófico que acaba também se unindo em determinados aspectos com a matemática e que faz com que a gente possa investigar melhor a nossa linguagem e o nosso modo de pensar. Se trata, então, de encontrar mais clareza no que nós dizemos, ao analisar as coisas com base nesse tipo de compreensão. Se trata também de fazer uma investigação semântica, isto é, uma investigação sobre o sentido daquilo que é dito, diferenciando da mera representação subjetiva e diferenciando também da objetividade daquilo que é referenciado. Por fim, trata-se aqui também de perceber que existe uma diferença entre aquilo que é o lógico e aquilo que é o psicológico. O lógico é aquilo que é objetivo. O psicológico ele está no campo da subjetividade. Não se trata aqui para a gente, pessoal, de dizer que um é melhor ou pior do que o outro, não se trata de fazer uma hierarquia entre eles, mas de perceber como eles se vinculam a questões distintas. Por isso que a gente pode dizer que a lógica ela está tentando compreender não o conteúdo subjetivo do que está sendo dito, mas ela se vincula mais à forma lógica de algo, ao fato de saber se determinada sentença, se determinada proposição,
ela diz respeito a algum fato, ele possui alguma referência efetiva que possa também ser visualizada e pensada por outros. Se trata então aqui, para Frege, de mostrar a necessidade de nós realizarmos essas distinções, tendo em vista conseguir chegar em uma linguagem mais precisa e menos propensas a erros. Bem, pessoal, encerro por aqui. E só para explicar, eu me referi aqui basicamente, minhas referências objetivas principais foram a obra do professor Manfredo de Araújo de Oliveira, a reviravolta linguístico-pragmática na filosofia contemporânea. Ali ele tem um capítulo falando sobre como Frege está na base de toda essa reviravolta que vai existir na filosofia contemporânea, e no próprio livro do Frege, Lógica e Filosofia da Linguagem, que é um compilado de vários artigos dele, inclusive está aí presente nesta obra o artigo principal ao qual me referi aqui, que é o Sobre o Sentido e a Referência. Fico por aqui, até mais, obrigado, tchau, tchau.